meus irmãos. Amém? Acho que para nós tudo está fraco, né? Está saindo um som fraco. Daqui a pouco fica forte. É um prazer para nós também estar aqui com vocês, pastor Orlando, família, a sua congregação e os nossos irmãos também que faz parte do nosso ministério. Deus abençoe a cada um. Quero aproveitar e ler com vocês já em 1 Coríntios 11, versos 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Grande Criador, mais uma vez queremos aproveitar o nosso tempo em falar contigo e também de ouvir sua voz. Dá-nos capacidade para poder ouvir, Pai. Capacidade para receber esta palavra que o mundo não pode ver, nem a conhece, mas nós a conhecemos, porque ela habita conosco e está em nós. Ajuda esta congregação, juntamente com todos aqueles que estão nos ouvindo através da internet. Que cada um de nós possamos receber estas bênçãos celestiais em nosso coração e sermos melhores cristãos para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vamos usar aqui a parte de um título da mensagem do irmão Branham, Discernindo o Corpo. Na mensagem Discernimento do Corpo do Senhor, ou Discernindo o Corpo do Senhor, irmão Branham fala com respeito àquela menina que compadeceu de um gatinho molhado e ela quis salvá-lo, porque o gatinho estava morrendo de frio. E o que ela encontrou foi um forno. Então ligou o forno e colocou o gatinho molhado dentro do forno. E por falta de discernimento, ela fechou a porta. Então assou o gatinho. Parece até uma brincadeira, né? Assou o gatinho. Sem discernimento, a gente faz muita coisa errada. Sem discernimento, você namora errado. Você casa errado. Você escolhe uma fé errada. Sem discernimento. Então, o discernimento é o que mostra conhecimento. Que discernir quer dizer conhecer. E se a pessoa não discerne, não conhece, ela então faz uma coisa pensando que está ajudando, como a menina pensava que está ajudando o gatinho, mas quando ela abriu a porta do forno, o gatinho estava assado. Então tem hora que você vai tentar ajudar a si próprio, sem discernimento, aí tem um casamento errado. Ajudar a si mesmo porque tem vontade de estar em reunião. Quem é que não tem vontade de estar numa reunião servindo a Deus?
Aí escolhe uma igreja só por emoção, só porque tem reunião. Eu vou naquela igreja, vou adorar a Deus, e eu não tenho discernimento daquilo que eu escuto, da mensagem que eu ouço, não tenho discernimento. Eu não conheço a mensagem. Foi isso que o Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas perguntavam no tempo de Jesus também, o que é verdade? Nem o Pilatos sabia o que é verdade. Eles estavam de frente com a verdade e perguntando o que é verdade. Muitas vezes nós estamos ouvindo a verdade e perguntando o que é verdade. Bom, para todos vocês que já têm conhecimento, Deus mandou profeta e nós cremos. Nós somos diferentes dos outros. As igrejas não creem em profeta, nós cremos. Nós temos discernimento de que Deus tinha que mandar um profeta para poder tirar a igreja do caos, da ignorância, da falsidade, do fingimento que ela vivia, mesmo no meio pentecostal, com alegria, pulando, que eu já fui de lá também. Eu já pulei com eles, já gritei com eles, já me alegrei com eles. Então eu posso falar, já fui do seu meio. Mas não tinha um fundamento da palavra. O que faltava, o fundamento da palavra. Faltava a gente saber que Deus tem um corpo na terra. E as pessoas pensam que todas as igrejas é de Deus, mas Deus tem um corpo na terra. E este corpo é irrigado pelo sangue de Deus. Este corpo tem a inteligência da cabeça de Deus. Deus é o cabeça deste corpo. Assim como a mulher só tem um marido, ela não pode ter dois. Assim é a igreja, ela só tem um Deus. Ela não pode ter dois. E Deus também não tem mais do que uma igreja, porque o homem não pode ter mais do que uma mulher. Amém? Estão entendendo? É tão simples, né? Mas aí está o discernimento. Eu vou numa igreja que crê em 2 pessoas na divindade, que crê em 3 pessoas na divindade, e acho que eu estou no corpo. Que este é o corpo. Eu estou discernindo o corpo. Quer dizer, aquele não é o corpo de Cristo. Eu tenho que encontrar onde está o corpo de Cristo aqui na terra. O corpo de Cristo não está no céu, ele está na terra. Entende? Ele veio do céu para poder gerar um corpo aqui na terra. Por isso ele morreu, ele verteu o seu sangue para comprar cada um de nós com este sangue, para que pertencêssemos ao seu corpo. Então nós temos que ter discernimento disto. Vocês estão aqui, nós todos dizemos, somos de Deus. Você vai em qualquer igreja, somos de Deus. Então todas são de Deus. E o crente precisa ter discernimento qual é de Deus. Só tem uma igreja, só tem um Deus. E esta igreja é um corpo de crentes. Um corpo de crentes que não é dividido, porque é um corpo de crente como o nosso. O meu corpo não é dividido, o meu corpo está tudo perfeito. Mãos, braços, está tudo aqui no tronco. Está firmado a cabeça, pescoço, pés, pernas, isso tudo está no corpo, não pode estar dividido. Muita gente pensa estar no corpo de Cristo, mas eles têm diversos pensamentos, estão divididos de um lado, divididos do outro, divididos do outro. Eles não sabem em quem crer. O corpo de Cristo é um só. O povo de Deus é um só. Todo mundo espera que Jesus vai vir e vai tomar um pouco do católico, batista, metodista, pentecostal, um pouco da mensagem, que crê no profeta, primeiro, segundo, um pouco da terceira, e levar para o céu. Como se Deus fosse fazer uma mexida lá no céu também, uma denominação lá no céu.
Então, não é isto. Deus já tem feito isso, tem nos tirado. Cada um de nós pertencíamos a um grupo, a um lugar. E Ele nos tirou. Ele nos tirou porque Ele tinha um alimento. E a Bíblia mostra isto, que onde estiver o corpo morto, ajuntar-se-ão as águias. Então tem um corpo morto. As águias é o povo que vai ajuntar nesse corpo morto. Corpo morto é a palavra. A palavra que foi morta no dia que você vive. Você só se alimenta de coisas mortas. Irmão Brana que ensina isso, nós já aprendemos. Você alimenta da carne porque o boi morreu. Da alface porque a alface teve que morrer. Você tem que cortá-la para poder comê-la. Entende? Então, cada coisa que comemos é o nosso alimento e teve que morrer. Assim, Cristo teve que morrer para ser o nosso alimento. Foi por isso que Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem queria comer? No tempo de Jesus, procura se Anás queria comer aquele pão. Caifás queria comer. E Jesus disse: eu sou o pão. Não tem mais pão. Eles lembraram de Moisés, disseram: nossos pais comeram maná no deserto, o pão no deserto. E Jesus teve que mostrar para eles, só que eles estão todos mortos. Eles comeram aquele pão, mas aquele pão não deu vida para eles. Eu sou o pão vivo que desci do céu para dar vida aos homens. Aquele que de mim alimenta, por mim viverá. Olha, eles não quiseram comer aquele alimento. Era o corpo de Deus. Foi o que Jesus disse: aquele que não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não terá vida em si mesmo. Eles entenderam isso? Não entenderam. 70 discípulos foram embora, porque não entenderam uma pequena mensagem: comer minha carne, e Jesus não explicou. Eles acharam que Jesus estava fazendo a coisa errada porque ele ia dar um pedaço de carne do corpo dele para eles, ia dar o sangue dele para eles, e aquilo era proibido na Bíblia, até de comer carne de porco e de beber sangue de animal. Agora Jesus estava dizendo que tinha que comer a carne dele e beber o sangue dele. São mensagens que precisam de discernimento para você poder ficar perto dela, ficar com aquele grupo, ficar com aquele pregador, para ficar com Jesus. Eu te pergunto, se você vivesse naquele dia, hoje você diz: eu ficaria hoje. Ficaria você com Jesus? Se você não conhecesse mais nada como você conhece hoje, ficaria você com Jesus ou ficaria você com Moisés naqueles dias? Porque Moisés tinha proibido o comer até de carne de porco, e Jesus falou que tinha que comer a carne dele, beber o sangue dele. Olha, é difícil você encontrar uma pessoa que tenha discernimento para dizer: eu ficaria, eu me poria ao lado do Senhor Jesus, mesmo sem entender, mesmo sem explicação, porque ele não explicou. No dia da ceia que ele foi explicar: este é o meu corpo, isto é meu sangue, tomai e comei, bebei dele todos. Eu sempre penso nisso, que os discípulos que ficaram podiam pensar: por que o irmão fulano, aquele pregador Beltrano, por que eles não ficaram? É tão simples, comer carne e beber sangue dele. Ele está pensando que era a carne física mesmo, o sangue dele mesmo. É a palavra, era o pãozinho, era um pouquinho de vinho que ele estava dando. Então, as pessoas não tiveram discernimento, e Jesus sempre tem uma mensagem. Quando o povo não tem discernimento, o povo não tem clareza de mente, o povo não tem revelação, sempre Deus tem uma mensagem.
Ele teve a mensagem de maná para Moisés, mas o povo não sabia. Moisés teve que falar para eles: vocês podem comer, recolhe isso é maná que Deus mandou do céu. Mas se Moisés não falasse, eles ficariam vendo aquela coisa no arraial, mas não tinha discernimento. Eles não conheciam o que era o maná. Os discípulos ficaram com Jesus, mesmo sem saber como comer o corpo desse homem, como beber o sangue dele. Mas se ele falou, é isso que Deus quer. Eu creio tanto nele, que se ele me der pedaço da carne dele, eu como. Se me der sangue dele, eu bebo. Aqueles homens eles ficaram crendo assim: o que ele fizer está feito. Tem gente que vem da igreja e fica querendo transmitir pensamentos, para que o pregador, o pastor local, venha acatar seus pensamentos, suas ideias. Não, você veio aqui, você veio para aprender. Se Deus tem um pastor aqui, é porque é para você ouvir o pastor aqui. Aí tem o pastor Orlando, para você ouvir o pastor. Não é para você ensinar o pastor, é para você ouvir o pastor. Ele tem a mensagem. Ele tem, como os pregadores dos dias da lei, tinha mensagem também, eles eram pregadores, mas eles diziam para o povo: leia a lei, ouça a lei. A mesma coisa nós podemos dizer: leia a mensagem do profeta, ouça os CDs do profeta, ouça os DVDs hoje, os CDs. Nós estamos aqui para isso. Quando nós aproveitamos o nosso tempo, já tem uma mensagem formada e nós temos discernimento que aquela mensagem é de Deus, então eu posso passar aquela mensagem para outra pessoa ouvir. Mas eu não tenho que trazer novas opiniões. Entende? E nós encontramos, você pensa que eu não encontro no meu grupo? Encontro aqueles que opinam também. Eles estão na reunião, de vez em quando aparece um na reunião, e a gente convida e eles vão todos para a reunião, e tem hora que você crê que todos eles são de Deus. E você crê que todos eles crêem no seu ministério. Aí quando você deixa eles reunindo sozinhos numa chácara, aí um fala ao outro: o pastor falou isso, mas eu não creio assim, eu acho que é assim. Tudo errado, eles deviam ter ficado na casa deles. Quando eu convidar eles, se eles tiverem pensamentos assim, o melhor que eles fazem é o quê? Ficar na casa deles, para não perder tempo e para não fermentar os outros. Não é? Então vocês vêm aqui para ouvir uma mensagem, que essa mensagem ou eu trago, o pastor Orlando traz a mensagem para você, e você vem para aprender. Se Deus quisesse que você ensinasse, Deus te levantaria como um pastor e te mandaria lá para a Amazonas, lá para o meio das onças, certo? Ele te mandaria para algum lugar, para você ir pregar. Mas se Deus escolheu um homem aqui, é pouca gente que nós temos, mas vocês pensam que Deus não olha para isso? Não por ser pouco, porque o pouco tem que ter qualidade espiritual. Não adianta nada ser pouco e não ter qualidade de Deus, qualidade da palavra, qualidade de discernimento daquilo que se ouve. Então, quando nós estamos reunidos aqui, nós estamos em torno de um pensamento, não de dois, é de um pensamento. O que falar eu acato. Quando eu ouvi essa mensagem do profeta a primeira vez, eu li um livretinho, eu lembro que eu disse num alpendre, lá em São Joaquim da Barra, de olha, o que vier desse homem eu creio. Nunca tinha sabido nada dele, mas li aquilo e disse: isso é tão verdade. Subindo ao alto, era um folheto, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para mim foi o suficiente. Foi: o que vier desse homem eu creio. E criei mesmo, até hoje. Até hoje. Isso já desde 72 até hoje eu creio. E eu não creio que eu piorei, só estou melhorando. A minha fé, a minha crença só está melhorando. Então, o irmão Brana pregou que o sétimo anjo revelaria toda a palavra. Eu sempre preguei que toda a palavra foi revelada pelo sétimo anjo.
A Bíblia vem e diz, João comeu o livro revelado pelo sétimo anjo. Eu estou pregando hoje que João comeu o livro revelado pelo sétimo anjo. Não temos que discutir. Vocês viram aqui? Tem que comer. Vocês vieram aqui para comer. Então tem que comer. Eu não gosto. Isso é questão de anêmicos. Falta de apetite, falta de vontade de comer. Eu não conheço, você não conhece? Deus mandou para você. Você tem que ter alguém aqui que você creia nesse alguém e que ele diga para você, isso é de Deus. Você vai e come. Muitas vezes o marido e a mulher aceitam a palavra. A mulher não está muito inteirada do assunto, mas ela escuta o marido. Oh, bem, isso é assim, isso é verdade. Amém. Ela tem que crer no marido. Porque se ela não crer no marido, filho, você pode levar até o Papa. Não vai adiantar. Porque ela tem que crer que o marido tem a palavra. Ela tem que crer que o marido tem revelação. Que o marido também tem discernimento. Estou falando de um casal cristão. Ela tem que crer que aquele marido dela tem discernimento do que ouve e está entregando. E para a salvação dela, ela vai se salvar ouvindo uma mensagem. E ela tem discernimento também quando ela ouve aquela mensagem, ela é ajudada pelo marido, mas ela ouve a mensagem, ela tem discernimento. Aquilo é claro para ela também. Ela conhece aquilo distintamente. Ela diz, você sabe que isso é verdade. No início, a mulher, se ela é uma mulher submissa, quando o marido viu a palavra, ela não conseguiu ver. Ela diz, bom, eu vou orar juntamente com você até que eu veja. Ela não vai causar problema na vida dele. Ela vai orar até que veja aquilo. Se o marido viu primeiro, tem hora que a mulher vê primeiro, porque nós estamos na era da mulher. Nós, os homens, estamos ficando para trás. Porque é a era da mulher. Assim como lá no princípio. Mas a primeira queda não foi do homem. A queda foi da mulher, lá do princípio. Mas é tempo, hoje é tempo de se ouvir a mulher. Tem uma presidente mulher, o povo tem que ouvir. Queira ou não, o brasileiro tem uma mulher no pedestal, certo? Queira ou não. Mas não foi eu que pus, não importa. Não foi você que pôs, eu também não fui. Mas está lá e tem que admitir os projetos que vêm de lá. Todos os projetos que vêm de lá, tem que admitir, sofre junto com o Brasil, você tem que sofrer, na verdade, junto com os corruptos, você vai sofrer. Então, mas fizeram isso, roubaram, porque eles roubaram, você vai roubar também, eu vou roubar também. Aí eles roubaram, chega a eles, que já roubam bastante, certo? Porque hoje eles não estão roubando pouquinho, estão roubando muito, certo? Hoje, fala de alguém roubar no governo, milhões. Não fala de 1.000 mais, é milhões, certo? É porque a coisa está chegando no momento final. E a igreja tem que ter discernimento. Se o Brasil tivesse discernimento, na hora de votar saberia escolher algum homem bom. Mas é tão difícil você encontrar no meio de milhões de homens, é tão difícil você encontrar um honesto. É tão difícil. Mas você precisa de ver onde tem um e votar nele. Não é? Faz esta parte. As coisas de Deus, quando você ouve, mas é vários pregadores pregando, você escuta todos os pregadores, passa a escutar todos. Examina, você tem uma Bíblia, examina. Eles não estão falando, bom, esse não está falando. O outro batiza na Trindade, o outro batiza na dualidade. O outro crê que a mulher pode ser uma pregadora. Mas a minha Bíblia diz que ela não pode fazer isso. Minha Bíblia diz que ela não pode pregar. Minha Bíblia diz que ela tem que estar em silêncio, aprender em silêncio. Isso a minha Bíblia diz. Então, eu tenho discernimento e eu estou seguindo a minha Bíblia. Continuo seguindo a minha Bíblia. Então, eu não posso me filiar a uma igreja onde ela tem colocado mulher no pedestal como pastores, missionários, quando a Bíblia diz para ela ficar calada nas igrejas. Então eu tenho que ter discernimento. Vocês não tiverem discernimento, então tem discernimento para poder ter uma igreja
na qual Deus deve ter um homem, porque quando Deus mandou pregar o Evangelho, quando Jesus Cristo disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, na minha Bíblia que eu leio, não tinha nenhuma mulher no meio. Ele estava falando com os discípulos. Ele estava mandando os discípulos. Mas eles querem ter a opinião deles, eles querem fazer a mensagem deles. Eles não querem receber a mensagem que Deus dá no dia. Se vocês notarem, o que Paulo pregou, Jesus não pregou. E o povo tinha que crer que Paulo tinha a mensagem de Deus. E por que muitos não creram? Porque Jesus não mandou a mulher ficar calada na igreja. Foi Paulo que mandou. Aí diz, não, nós não cremos em Paulo, nós cremos em Jesus. Por quê? Jesus tinha que completar sua palavra. Ele trouxe apenas aqueles 4 evangelhos e foi escrito por aqueles escribas, aqueles 4 evangelhos, mas agora ele tinha que ter mais profeta depois dele. E ele teve um Pedro para os judeus, teve um Paulo para os gentios, até que chegasse no nosso tempo e ele tivesse o 7º anjo, o William Marion Branham, para poder tomar aquilo que ficou escrito em mistérios no Apocalipse, de 1 a 22, estava tudo em mistério, ele pudesse usar o 7º anjo. E ele diz, nos dias da voz do 7º. Por isso apareceu o primeiro, não resolveu o assunto. O 2º anjo não resolveu o assunto. O 3º, o 4º, o 5º, o 6º anjo não resolveu o assunto. Não revelou os mistérios, mas quando apareceu o 7º anjo, William Marion Branham, na América do Norte, ele começou a revelar os mistérios. Aí você tem discernimento, você lê as mensagens de William Branham juntamente com a Bíblia. Nunca você deve pensar, eu vou ler só as mensagens. Tem que ler com a Bíblia. O que o profeta falou tem que estar na Bíblia. O que eu prego tem que estar na Bíblia. O que qualquer pregador pregar tem que estar na Bíblia. Mas além disso, você tem que ter discernimento. Qual o tempo daquela palavra? Eles não tiveram toda a palavra no tempo dos apóstolos. Precisou ter toda a palavra aqui no tempo de William Branham. Nós tivemos tudo em segredo. O Apocalipse foi escrito tudo em símbolos. Nós não sabíamos aquilo e nem poderíamos saber enquanto não chegasse o 7º anjo, porque a promessa é de Deus, está escrito na Bíblia, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo de Deus, conforme anunciou aos profetas seus servos. Então, eu tenho a mensagem de todos os outros anjos anteriores, Lutero, Wesley, muito boas mensagens, mas não revelou nenhum segredo. Mas quando eu tenho a mensagem de William Branham, eu posso olhar na mensagem de William Branham e examinar com esta Bíblia. Aí eu vejo o mistério revelado. Então, meus irmãos, vamos pensar bem naquilo que nós cremos. Você tem que ter discernimento naquilo que você crê hoje. O que William Branham pregou, eu quero fazer um paralelo, que o que Jesus pregou, Paulo veio e pregou mais. Pedro veio e pregou mais, mas Jesus já tinha avisado. Jesus disse que ele não podia. Eu tenho muito que vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará toda a verdade. Jesus estava dizendo que ia vir o Espírito Santo para ensinar coisas que ele não podia ensinar. Porque as pessoas não podiam receber. William Branham fez a mesma coisa. William Branham teve a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, mas Deus falou para ele, não diga a ninguém. Por quê? Porque Deus sabia que o povo americano não podia receber aquilo. Foi como o povo judeu não pôde receber a Jesus. O povo americano não pôde receber William Branham.
Enquanto Jesus veio para os judeus o rejeitaram. William Branham não veio para judeu, veio para gentil. E os gentios, na América do Norte, o rejeitou também da mesma forma que foi rejeitado Cristo no amanhecer, foi rejeitado Cristo no entardecer. Por falta do quê? De discernimento. As pessoas tinham suas religiões, mas não tinham discernimento. Não tinham um conhecimento daquela palavra. Eles não tinham. Eles não podiam perceber claro a mensagem. Por isso, no tempo de William Branham, eles não puderam perceber o novo nome. Hoje eu falo qual é o novo nome, posso mostrar para você na mensagem, mas quem tem a mensagem pode ler e dizer, eu não aceito. Por quê? É a mesma coisa dos pentecostais. Você pode pegar a Bíblia e mostrar para um pentecostal, olha, não tem nenhuma pessoa batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Só tem uma ordenança do Senhor Jesus. Em Mateus 28:19, para ir ensinar as nações. Primeiro, ensinar, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Agora, eles não têm ninguém batizado falando Pai, Filho e Espírito Santo, porque a Igreja Católica fez isto no ano 300 depois de Cristo para cá. E eles vão aceitar hoje. Você entrega para eles, está escrito Atos 2, 37, 38, que o batismo é em nome de Jesus Cristo. Temos vários batismos ali, Atos 8, 14 a 16 em Samaria, em nome de Jesus Cristo. Atos 10, 47, 48, na casa de Cornélio, gentil, em nome do Senhor Jesus. Atos 19, de 1 a 5, o batismo em nome de Jesus Cristo. Não adianta você entregar para um pentecostal que ele tem a Bíblia na mão, mas ele diz, não, eu não creio. Eu não creio. Assim, o povo da mensagem faz conosco. Você pode pegar a mensagem do profeta e mostrar para eles, olha, está escrito aqui em Jeová Jirê, terceira parte, parágrafo 100, que um gentil levaria seu nome. E eu quero te revelar que esse gentil chamou William Marion Branham. Eles dizem, eu não creio. Então, eu quero te mostrar, você crê num profeta. Estou falando para um povo que crê no profeta. Aí você diz, você crê no profeta? Creio. Então eu quero te mostrar que esse profeta que você crê deixou uma carta áudio aqui para nós, escrita, e ele disse assim para o irmão Liveiro, você sabe o que quer dizer Branham, irmão Liveiro? Perfeito, perfeição. Ele diz, eu não creio. Eles dizem que crê no profeta. O povo diz que crê em Jesus, é mentira. Eles nem batizam em nome de Jesus Cristo. E hoje crer em Branham não precisa batizar em nome de Branham. Não precisa, porque o batismo é para remissão de pecados. E o ministério de William Branham não é para remissão de pecados, é para revelar os mistérios. Não tem que ser batizado em nome de William Branham, tem que crer na palavra, ter discernimento daquilo que William Branham pregou. Alguém diz, eu tenho todas as fitas de William Branham, eu tenho todos os CDs de pregação de William Branham, eu tenho todas as mensagens. E tem uns que conhecem o inglês, que conhecem o castelhano, que conhecem muitas línguas. Eu tenho mensagem de William Branham em tudo, até no inglês, no original. Eu tenho. E você conhece qual é o novo nome? Não? Você não conhece no inglês? Não conhece o novo nome? E eu não conheço, não sei nem, eu só sei falar a palavra em inglês. Mas não conheço nada de inglês. Mas sei qual é o novo nome. Por quê? As pessoas não têm discernimento. E não adianta você querer trazê-las para o nosso meio. Não. Irmãos, na igreja primitiva diz a Bíblia que os convertidos eram acrescentados pelo Senhor. Era tão dura a mensagem, esquisita, diferente dos essênios, dos fariseus, dos saduceus, dos herodianos. Era tão diferente que só o Senhor para pegar um crente e levar ele para a igreja primitiva. Só o Senhor. Mas a Bíblia diz que era o Senhor que os convertia. Levava eles para a igreja, para ouvir Pedro. Não era nenhuma construção. Não. Eles iam ouvir o pregador.
Eles tinham que escutar o pregador. Hoje nós estamos preocupados, não é porque vocês não têm aqui, porque eu tenho uma igreja até bonita hoje, mas não é porque vocês não têm, mas o povo está preocupado em ter um local para reunir. Você tem que ser o local. Você, para ver se Deus apraz reunir em você. Eu quero saber se Deus apraz em reunir com meus pensamentos. E se Ele não se apraz reunir com meus pensamentos, eu tenho que pegar meus pensamentos, jogar fora e dizer: Senhor, dá-me a mente de Cristo. Porque eu só posso saber que Cristo está em mim quando Ele reúne comigo com os pensamentos dEle. E os pensamentos dEle estão todos aqui na sua palavra, expressos em sua palavra. Então, hoje é dia da gente discernir o corpo. Discernir o corpo. A mulher, ela discerne o corpo. O marido dela tem que discernir aquele corpo. Eu pertenço a este corpo. A igreja tem que discernir o corpo que ela pertence. Eu pertenço ao corpo de Cristo. Ele é meu esposo. Talvez você me escuta, você não entende muita coisa. Você diz: pastor, olha, os outros pregam Jesus Salvador, curador, daí eu entendo tudo. Para mim esse negócio que você fala eu não entendo. É porque a mensagem é diferente mesmo. Para eles entenderem, os apóstolos, não foi fácil. Que eles podiam dizer: eu entendo muito quando eu leio o Sermão da Montanha que Jesus falou. Mas quando ele diz comer a carne dele, beber o sangue dele, você não entende? Também não entende. Você não vai entender. Falta a revelação. Então não tem discernimento daquilo que ouve. Não tem discernimento. E muitas vezes na ceia é o que Paulo estava ensinando. As pessoas ficam doentes, as pessoas até morrem, não discernindo o corpo do Senhor. Você vai tomar uma ceia aqui, você tem que discernir esse corpo. Eu pertenço a esse corpo, eu posso tomar a ceia. Se eu for numa denominação visitar, eu não vou tomar a ceia, porque eu não pertenço àquele corpo. Para começar, aquele corpo é um pão com fermento, é um suco de uva, não dá para mim. Eu não pertenço a este corpo. Eu pertenço a um corpo que tem me esclarecido. Este é o corpo de Cristo, a qual eu tenho contato hoje. Você tem contato hoje. Nós estamos hoje tendo contato com o nosso esposo, Jesus Cristo, a palavra revelada. Isto é, o que Paulo não sabia, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, pentecostais não sabiam, hoje nós sabemos. Por quê? Porque o esposo revelou isto. É o esposo que revela para a esposa estas coisas. É Cristo que revela para a igreja. E ele tinha que revelar, ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo. Então hoje, meus irmãos, nós temos todas as coisas reveladas. Amém? Qual corpo você está ligado? Essa mulher, ela só alimenta daquele corpo do marido. A Bíblia diz: o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. Aquela mulher só alimenta daquele corpo. Aquela igreja só alimenta de um corpo. Deus só tem uma igreja aqui na terra. Eu sei que o crítico está assim dizendo, ele quer dizer que é a dele. Eu não falei nada ainda. Eu não falei nada. Você tem que ter discernimento. Entende? Você tem que ter discernimento, porque o Papa crê que é a igreja católica. E eu tenho que ter discernimento. Agora, discernimento porque tem uma mensagem hoje. Depois de William Branham, tem uma mensagem que nós comemos esta mensagem. E João foi ao anjo forte, tomou o livrinho e comeu este livrinho. E nós todos hoje temos comido junto de uma só mensagem. Ninguém é da noiva comendo do outro corpo. Você está comendo do corpo. Esta é minha carne, diz o Senhor. Este é o meu sangue. Sabe o que é isso? Quando você ouve a mensagem, aquela mensagem daquele dia, é corpo, é carne e sangue para você comer. Isso é o lado espiritual.
a mensagem que você ouve. Você não pode comer em qualquer lugar. Eu vou tomar uma ceia aqui, porque eu sei que ela é real, ela é verdadeira. Eu tenho discernimento do que eu vou fazer. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Então eu tenho que examinar minha vida. Minha vida não está enquadrando com a Bíblia. Bom, quantas vezes eu tive a oportunidade de cear? Eu quero pensar com você assim. Quantas vezes alguém diz, eu tive a oportunidade de cear, não sei. Por quê? Minha vida não estava de acordo com a Bíblia. Então, por que não faço minha vida estar de acordo com a Bíblia? Porque Deus nunca exige demais dos seus filhos. Deus não está exigindo demais. Sabe o que Deus exigiu de nós? Crer. Tudo é possível, somente crer. Não importa, eu tenho fraqueza, você tem fraqueza, mas quando fala na palavra, você crê nesta palavra, certo? Você crê nesta mensagem. E as pessoas que pertencem ao meu ministério, porque eu venho aqui pregar, está misturado o meu ministério com o pastor Orlando, certo? Mas eu gosto de mexer com isso daí, porque o povo que pertence ao meu ministério e me ouve, eles precisam crer no que eu prego ou arrumar outro pastor. Porque senão você está comendo errado. Você está comendo do corpo errado. E você tem que... E olha, tem hora que dá vontade de reunir eles assim e falar assim, você sabe por que a sua mulher não te escuta? Sabe por quê? Porque você não me escuta. O dia que você me escutar, sua mulher vai te escutar. Porque isso é relativo. É fácil falar assim, mulher, você precisa me obedecer, porque eu sou seu cabeça. Espera lá. Você tem, como homem, você tem um cabeça, você tem um pastor, você tem uma mensagem, e que você precisa respeitá-la também. E você tem um pastor que você tem que ouvi-lo e ficar quieto. Aí você diz assim, eu falo lá em casa, minha mulher não cala a boca. Então eu digo para você, meu irmão, que tem comichão nos ouvidos de ser obreiro, é por isso que a sua mulher fala com você e não cala a boca. É porque quando eu prego, você não cala a boca também. Você forma suas reuniões à parte. É porque a gente faz alguns encontros só no meio da igreja, aí depois deixa os irmãos ir lá para a chácara, aí eles vão conversar, aí começa a prosapiar. Um crê, um permanece firme, mas os outros começam a discordar e ter pensamentos diversos. É por isso que a sua mulher não te escuta, rapaz. E ela não vai te escutar mesmo, porque você não escuta o seu pastor. Você não ouve o seu pastor. Se você ouvisse, você teria uma mulher submissa. Você não tem, porque você não ouve. Você é um desobediente também. Acho que eles não estão nem me ouvindo. Eu vou mandar o CD para eles depois. Certo? Ou senão eles vão no próximo encontro nosso em setembro. Nós teremos ali novamente. Vão ali. E vocês deveriam ir com vergonha. Com vergonha. E reunir, e depois de um culto, e discutir algum pensamento que vocês não são submissos. É por isso que vocês são errados. É uma turma de homens errados, que quer ser pregador e não tem nada, quer ser pastor e não tem ministério. Você pensa que isso parou depois que a terceira etapa entrou? Não parou, não. Está aí, filho. Eles estão aí ainda, querendo. O negócio não é querer, filho. O negócio é Deus me chamar e te chamar. Certo? É Deus te chamar. Não é eu me chamar. Nem eu chamar vocês. É Deus me chamar e Deus te chamar. Isso daqui fica para vocês que não discernem o corpo. Vocês vão em Franca e perdem tempo. Porque não discernem o corpo. Se vocês discernissem o corpo, vocês ficariam calados, porque naquele corpo lá tem uma cabeça. Mas como não discernem o corpo, ficam discutindo pensamento. E principalmente os obreiros que gostam de falar muito, que eles deveriam calar.
Ele gosta de falar muito. Eu sempre digo, você sabe o que você tem que fazer? Sai de casa em casa e vai pregar o Evangelho. Vai pregar, vai semear a palavra. Não é pegar um grupo de crentes e querer alimentar um grupo de crentes. Isso é para um espírito de pastor, não é para obreiros. Os obreiros podem sair. Mas eles não querem. Eles querem pegar, é o povo da própria igreja e discutir com eles seus pensamentos para ver se tem alguém no meio deles que crê igual eles, que discerne igual eles. Esse é o espírito que nós temos encontrado por vários lugares. Mas que Deus ajude a meus irmãos a discernir. Hoje você vai tomar ceia. A ceia não é minha, não é do pastor Orlando, a ceia é do Senhor. Eu e o pastor Orlando, nós não temos que ficar examinando roupa de irmã, paletó de irmão, roupa. Não, nós só temos que pregar. A Bíblia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então a mulher examina a si mesma, o homem examina a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Se tem alguma visita que não é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, então você poderia aguardar um dia do seu batismo para poder tomar a ceia. Mas se todos são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, então vocês são convidados a participarem da ceia. E se alguma pessoa tem dificuldade, deixa eu dar um esclarecimento também, tem dificuldade no lava-pés, nós estamos encontrando muita gente com problema no pé, problema na perna, problema no joelho, não pode ajoelhar, você pode tomar apenas a ceia. Tome a ceia, porque você ainda não pôde alcançar uma libertação, então não pode nem, talvez, ajoelhar, abaixar para lavar os pés do seu irmão ou da sua irmã. Então você pode apenas tomar a ceia, certo? Porque Deus conhece melhor. Deus não quer sacrifício. Tem pessoas que, eu vou sacrificar. Deus não quer sacrifício. Se Deus quiser sacrifício, aí eu teria que ir jejuar, orar bastante, e com a palavra que nós temos, os outros estão orando, jejuando e não tem o que nós temos. Então é incrível as coisas. Só que eu não posso me relaxar também, não posso ser um relapso. Não, eu sei que a gente tem, mas a gente vai estudar, a gente ora. Hoje não ora uma hora. Hoje a gente viaja orando, a gente anda na rua orando. Também não precisa andar que nem doido, não. Certo? Não precisa andar na rua orando, gesticulando, falando alto, não. Paulo ensinou, cantar no Espírito, orai no Espírito. Então eu posso, no meu espírito, lá dentro, estar em oração. Por isso Paulo diz, orai sem cessar. Aí eu posso orar sem cessar, em espírito. Eu estou orando sem cessar. Então a gente tem que aprender as mínimas coisas para ser um verdadeiro cristão. Amém? Pai Celestial, nós cremos na sua palavra que ela tem feito tudo por nós. Não somos nós quem fazemos, é a palavra quem tem feito tudo por nós. É o marido, é o Senhor Jesus Cristo, a palavra revelada que tem feito tudo por nós, que tem nos dado saúde, que tem nos libertado, que tem aberto as portas de emprego para nós, que tem aberto nosso coração para recebermos esta palavra. Senhor, estamos agradecidos, porque temos recebido tudo de Ti. Abençoe este povo, orienta este povo com a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Temos um pedido de oração para João e família, e também a Raimunda, Dona Raimunda e família, e Eunice e família. Pai Celestial, colocamos estas famílias em Sua presença, e rogamos as Tuas bênçãos, que estas famílias sejam fortalecidas por Ti, tenham saúde, tenham seus problemas resolvidos, ou pelo menos tenham força para enfrentar os problemas e alcançar uma solução, perto ou futuramente, mas que estas pessoas sejam capazes de crer na palavra e ter o discernimento daquilo que elas ouvem, que é verdade. Limpa nosso coração. Perdoa-nos,
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.